A existência de indícios de autoria por si só, ela é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva? Se os indícios de autoria forem frágeis ali, o ministro, o desembargador, ele pode apreciar o teor, a fragilidade desses indícios de autoria para decidir se a decretação da prisão preventiva ela é justificada ou não. Análise de jurisprudência. Decisão recente do ministro Sebastião Reis, monocrática no Superior Tribunal de Justiça, traz um comportamento interessantíssimo, uma análise importantíssima sobre os indícios de autoria como elemento para justificar a prisão preventiva. Eu vou ler a ementa do acórdão para vocês. Eu quero pedir a você que anote o número do habeas corpus para que depois você leia essa decisão e também forme a sua concepção pessoal. A produção coloca aqui o habeas corpus número 743602 de Minas Gerais, 743.602 de Minas Gerais, relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, da 6ª turma do STJ. Presta atenção na leitura. Processual penal, habeas corpus, roubo majorado, prisão preventiva, frágeis indícios de autoria, existência do depoimento do corréu negando a participação do paciente na empreitada criminosa, constrangimento ilegal evidenciado. Isso é muito interessante, porque nós sabemos que para se decretar uma prisão preventiva, nós temos 2 requisitos que têm que ser observados. O primeiro deles é o fumus comissi delicti, é uma adaptação do processo cautelar, do processo geral cautelar, que nos diz que você precisa ter a fumaça do bom direito, que é o fumus boni iuris, e o periculum in mora. Adaptado para o processo cautelar penal, nós temos o fumus comissi delicti, que são os indícios de autoria, e o periculum in liberdade, que são os fatos que representam qual é o perigo que a liberdade do réu representa para aquele processo penal. Aqui nós estamos ainda no primeiro requisito, que é o fumus comissi delicti. E aí eu quero te lembrar que a doutrina e a jurisprudência brasileira não aceitam uma prisão cautelar justificada, fundamentada, amparada exclusivamente no fumus comissi delicti, exclusivamente nos indícios de autoria. Os indícios de autoria são um dos requisitos. Completo ele, você parte para o segundo, que é o periculum in libertatis, o perigo da liberdade do agente. Quais são os fatos concretos que demonstram que aquele agente em liberdade representa um perigo para a instrução criminal, seguindo dentro dos requisitos subjetivos do artigo 312 do CPP, que é a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a garantia da instrução penal e a garantia da aplicação da lei penal. Agora, o ministro Sebastião, ele inovou, ou na verdade isso não é uma inovação, mas isso é um ato de coragem, porque ainda que os indícios de autoria por si só não justifiquem a prisão preventiva, mas grande parte dos julgadores nos tribunais de segundo grau e nos tribunais superiores, eles aceitam indícios de autoria rasos, superficiais. E aqui nesse caso, nesse habeas corpus 743.602, o ministro Sebastião Reis, ele entra profundamente no tema. Ele percebe que o depoimento do corréu nega a participação do paciente. E no voto dele, na decisão monocrática dele, lá no final, ele ainda cita que o réu ele foi reconhecido pelas vítimas simplesmente porque estava usando uma calça vermelha.
As vítimas dizem que era ele porque ele usava uma calça vermelha. As vítimas não reconhecem a fisionomia do rosto dele, a fisionomia corporal dele, mas dizem que ele usava uma calça vermelha. Esse é a única justificativa, a calça em uma compleição física, mas não reconhecem a fisionomia do rosto dele. E aí o ministro Sebastião Reis, com coragem, ele se aprofunda no tema e diz que não pode ser feito dessa forma. Ele diz que além da fragilidade desse reconhecimento, um corréu disse que aquele réu, paciente, ele não participou do delito. Então você tem a fragilidade da prova, a superficialidade da prova, e você tem uma contraprova, onde um corréu diz que aquele réu, paciente no habeas corpus, não participou do delito. Esse é um ato de coragem, é um ato não de inovação, mas um pensamento de vanguarda, um pensamento correto, amparado dentro da legislação processual penal. Agora, que a grande maioria dos julgadores não tem a coragem de fazer o que o ministro Sebastião Reis fez. Então, essa jurisprudência, ela é muito importante e ela inaugura um precedente, uma linha de pensamento jurídico que vai permitir que você articule no seu habeas corpus fundamentos sobre a respeito da fragilidade dos indícios de autoria. Espero ter contribuído para o teu desenvolvimento pessoal, profissional, que você possa usar essa jurisprudência no dia a dia da sua advocacia criminal, na formação do seu pensamento. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.